Neste momento de pandemia, os profissionais da saúde sofrem diariamente uma grande carga de estresse por conta da rotina nos hospitais. Esse cenário facilita o desenvolvimento da síndrome de burnout em médicos e enfermeiros, por exemplo. A repórter Nayara Costa traz mais informações sobre o assunto. A síndrome de burnout é uma síndrome que acomete principalmente pessoas que têm aí um dia de trabalho bastante estressante, as pessoas se sentem consumidas, né, quando estão com essa síndrome, e nada mais óbvio que profissionais de saúde, principalmente médicos, passem por isso com grande frequência, principalmente nesse momento. A gente vai conversar agora com o Dr. Geraldo Eduardo de Faria, que vai explicar um pouco para a gente. Doutor, afinal, o que é a síndrome de burnout? A síndrome de burnout, ela é caracterizada por um esgotamento físico e emocional relacionado à atividade profissional. Ela é diferente, por exemplo, dos quadros emocionais, como a depressão, onde o processo se faz durante todos os parâmetros da vida. Ao contrário, a síndrome de burnout, ela está relacionada especificamente à atividade profissional. Então, como é que a gente consegue perceber que está sendo acometido por essa síndrome? Acorda na hora de trabalhar, se sente desmotivado? Quais são esses sinais, doutor? Exatamente, os sinais são muito relacionados àquela atividade que está desgastando esta pessoa. No caso, ele se sente desmotivado para continuar trabalhando, ele sente que o trabalho lhe traz uma carga emocional muito grande. Normalmente são trabalhos exaustivos, né, de muitas horas de atividade profissional, e o indivíduo começa a sentir um cansaço, né, um esgotamento que é característico dessa síndrome. E ele então começa a desenvolver uma série de manifestações, não só psicológicas, também manifestações físicas que caracterizam a síndrome de burnout. Como são essas manifestações? O senhor pode citar algumas, por favor, doutor? As manifestações são as mais variáveis, né? São manifestações de irritabilidade, cansaço, perda do sono, né? Perda da atenção. O indivíduo se sente muito cansado, não consegue mais focar nas suas atividades do dia a dia. E todas essas manifestações estão relacionadas sempre à ideia de que o trabalho está lhe trazendo um desgaste muito grande. Por outro lado, você tem as manifestações da parte física, né? São manifestações relacionadas muito, por exemplo, aos distúrbios gastrointestinais. O indivíduo começa a desenvolver gastrite emocional, é a somatização do problema psicológico no seu organismo. Fica, então, um pouco mais fácil entender por que os profissionais de saúde, principalmente os médicos, têm sofrido bastante com essa síndrome. A rotina dos médicos induz a isso, doutor? Exato. Quando você vê os estudos que avaliam, né, a incidência da síndrome de burnout, eles mostram claramente que os profissionais de saúde, sejam médicos, enfermeiros, e outros profissionais que trabalham diretamente com o paciente, é a categoria mais impactada com essa síndrome. Alguns estudos mostraram nos Estados Unidos que até 50% dos profissionais de saúde podem sofrer manifestações dessa síndrome. E principalmente agora que nós estamos vivenciando esta pandemia do coronavírus, onde você tem profissionais de saúde que estão na linha de frente, dedicando muitas horas ao atendimento dos pacientes acometidos da doença, em situações estressantes, principalmente com aquela preocupação de não se exporem também à doença, isso está aumentando a incidência desse quadro, né, caracterizado pela síndrome de burnout. Doutor, tem algum cuidado que a gente possa fazer, ficar de olho aí, para evitar, se precaver dessa síndrome? Como é que isso pode acontecer? Exato, existem sim algumas atitudes que têm que ser tomadas, né, por esses profissionais mais expostos a esta síndrome, que é exatamente você procurar diversificar um pouquinho a sua atividade, né? Não levar para sua casa os problemas do trabalho, né? Procurar atividades de lazer no final de semana,
saindo do foco profissional, atividade física, exercícios, programas de relaxamento, né? Como o yoga, como algumas atividades em que você possa tirar a concentração do trabalho naqueles momentos que você tem para poder, de alguma forma, fazer um relaxamento, fazer um descanso da sua atividade profissional.